Meu marido me chamou de inacreditavelmente feia depois que sofri um acidente de carro e me abandonou no hospital. Aí de repente me quis de volta quando recebi uma indenização enorme. Eu sofri um acidente horrível há cerca de 3 meses. Um motorista alcoolizado avançou o sinal vermelho e bateu no meu carro. O impacto fez meu carro rodar e atingir um caminhão-tanque que estava parado ilegalmente no cruzamento. Meu carro pegou fogo. Lembro-me do impacto, do calor e depois não muito mais até estar no hospital. Sofri queimaduras graves e elas são principalmente no lado esquerdo do meu corpo, incluindo meu rosto, braço e perna. Passei por múltiplas cirurgias, enxertos de pele, e os médicos dizem que ficarei permanentemente desfigurada. A dor tem sido constante e o processo de recuperação é lento e agonizante. Ainda estou em uma unidade especializada de queimados e provavelmente ficarei aqui por pelo menos mais um mês, seguido por extensa terapia ambulatorial e mais cirurgias reconstrutivas no futuro. Meu marido, Mark, esteve inicialmente lá no hospital. Os primeiros dias são um borrão de dor e medicação. Lembro-me dele ao lado da minha cama, segurando minha mão, ou pelo menos acho que me lembro disso. Quando fiquei mais lúcida, talvez uma semana depois do acidente, as bandagens no meu rosto tinham sido trocadas. Eu ainda não tinha me visto, mas sabia que era grave. Os médicos foram muito gentis, mas direto sobre a extensão das cicatrizes que eu teria. Uma tarde, Mark estava no quarto e eu estava me sentindo particularmente mal. As enfermeiras tinham acabado de terminar uma sessão de debridamento muito dolorosa. Eu estava tentando conversar com ele, perguntar sobre as coisas em casa, nosso cachorro, qualquer coisa para me sentir normal. Ele estava quieto, principalmente olhando para o celular ou para fora da janela. Perguntei a ele o que havia de errado e ele hesitou por um longo tempo. Então me disse que estava com dificuldades para lidar com a minha aparência. Ele disse, e lembro-me de suas palavras exatas, que achava difícil olhar para mim, que eu estava inacreditavelmente feia, agora. Ele disse que não sabia se conseguiria continuar casado com alguém que se parecesse comigo. Ele disse isso enquanto eu estava deitada lá coberta de bandagens, mal conseguindo me mover e com dor constante. Fiquei atordoada e não consegui processar no início. Parecia outro golpe em cima de tudo mais que eu estava suportando. Eu não gritei, não chorei naquele momento. Acho que estava chocada demais e apenas olhei para ele, ou para onde pensei que ele estava, porque minha visão ainda estava embaçada em um olho. Disse a ele com muita calma que se era assim que ele se sentia, ele deveria ir embora. Disse a ele que precisava me concentrar na minha cura e não poderia fazer isso com alguém que se sentia daquela maneira sobre mim no quarto. Ele ficou na defensiva, disse que eu estava sendo injusta, que ele estava apenas sendo honesto e que eu sempre dizia a ele que a honestidade era importante. Ele disse que também era uma vítima nisso, que a vida dele também estava arruinada. Ele finalmente saiu, parecendo irritado. Não voltou no dia seguinte nem no outro. Fazendo quase 2 meses desde aquela conversa e ele ligou para o telefone do meu hospital algumas vezes na primeira semana. Eu não atendi. Minha irmã mais nova, que tem sido uma fortaleza absoluta durante tudo isso, disse a ele que eu não estava em condições de falar com ele. Aparentemente, ele disse a ela que eu estava exagerando e sendo dramática. Ele não tentou visitar, apenas mandou uma mensagem de texto há cerca de um mês perguntando sobre alguma correspondência e se eu tinha feito arranjos para o pagamento da nossa hipoteca. Minha irmã tem me ajudado com minhas finanças, então isso foi resolvido. Alguns membros da família dele entraram em contato com minha irmã dizendo que eu deveria ser mais compreensiva com o choque e trauma de Mark. Disseram que ele está muito angustiado. A mãe dele chegou a sugerir que talvez a medicação para a dor estivesse me tornando irracional quando pedi para ele ir embora. Ela disse que eu deveria ligar para ele e pedir desculpas por afastá-lo durante o momento de necessidade dele. É aqui que me pergunto se sou a babaca. Fui muito dura? Ele disse que estava sendo honesto. Talvez eu devesse ter tentado conversar mais, mesmo que o que ele disse tenha sido tão cruel. Eu estava em um estado vulnerável e ele deveria ser meu apoio. Em vez disso, ele transformou meu trauma no desconforto dele com meu novo rosto. Minha irmã diz que não fiz nada de errado, que o comportamento dele foi monstruoso, mas a família dele me faz questionar se exagerei ao cortá-lo tão abruptamente. Não iniciei nenhum contato e tenho me concentrado na minha fisioterapia, na minha próxima cirurgia e apenas em sobreviver a cada dia. A ideia de falar com ele me enche de um pavor gelado. Então, sou a babaca por dizer a ele para ir embora e depois recusar contato após seus comentários sobre minha aparência pós-acidente? Atualização. Primeiro, obrigada a todos que comentaram na minha postagem original. Tentei ler cada comentário, mesmo os mais duros, embora a maioria de vocês tenha sido incrivelmente solidária. Ajudou mais do que vocês imaginam ouvir de pessoas de fora da minha situação imediata. As pessoas perguntaram como consegui escrever isso dadas as minhas lesões, o que é uma pergunta justa. Minhas queimaduras são predominantemente do lado esquerdo. Minha mão e braço direitos foram felizmente poupados do pior, então embora seja lento e às vezes doloroso sentar e digitar, consigo escrever usando a mão direita. Minha irmã também me ajuda transcrevendo coisas quando fico muito cansada. Muitos de vocês também confirmaram o que minha irmã vinha dizendo, que o comportamento de Mark foi inaceitável e eu não fui a babaca pela minha reação. Muita coisa aconteceu no último mês, mas finalmente recebi alta do hospital principal há algumas semanas. Estou agora em uma clínica de reabilitação especializada, mais perto da casa da minha irmã. Ela tem sido incrível, tirando folga do trabalho para me ajudar a me instalar e me levar a várias consultas. A reabilitação é intensa, horas de fisioterapia e terapia ocupacional todos os dias.
Aprender a usar minha mão esquerda novamente é uma luta, e a dor neuropática ainda é um problema significativo. Meu rosto, bem, é o que é. Já ouvi direito agora e os médicos estão otimistas sobre futuras cirurgias reconstrutivas, mas a pessoa que vejo no espelho é uma estranha. As palavras de Mark sobre eu ser inacreditavelmente feia ecoam na minha cabeça às vezes, especialmente em dias ruins. Quanto a Mark, ele não tentou me contatar diretamente de novo depois daquelas poucas ligações iniciais que não atendi no hospital. No entanto, cerca de uma semana após minha postagem original, a mãe dele ligou para minha irmã. Ela foi muito persistente e, aparentemente, ela disse à minha irmã que Mark estava sofrendo e que eu estava sendo cruel ao abandoná-lo após um pequeno comentário feito sob estresse. Minha irmã, que geralmente é muito educada, aparentemente perdeu um pouco a paciência e disse a ela exatamente o que pensava de Mark e do pequeno comentário dele. Ela disse à mãe dele que Mark me abandonou, não o contrário, e que se ele estava sofrendo, era consequência de suas próprias ações. A mãe dele desligou na cara dela. Alguns dias depois disso, recebi uma carta no hospital, que foi encaminhada para a clínica de reabilitação. Era de Mark e não era um pedido de desculpas, não de verdade. Era uma carta estranha e divagante. Ele escreveu sobre como isso tem sido difícil para ele, como os amigos dele perguntam por mim e ele não sabe o que dizer, como a casa parece vazia. Ele mencionou a pressão financeira, as contas e como está preocupado com a hipoteca. Ele disse que sentia muito se o que ele disse me chateou, mas que estava apenas tentando ser honesto e se sentiu pego de surpresa pela minha reação. Ele então sugeriu que assim que eu estivesse me sentindo melhor e mais como eu mesma, poderíamos conversar sobre as coisas. Não houve menção às minhas lesões além de como elas o estavam afetando, nenhuma pergunta sobre minha recuperação, nenhuma oferta de apoio. Pareceu totalmente egoísta. Mostrei para minha irmã e ela concordou. Eu não respondi. A parte legal das coisas também está avançando. O motorista alcoolizado que me atingiu estava fortemente intoxicado e tinha um histórico de dirigir sob influência. A empresa de transporte cujo veículo estava envolvido, embora não culpada pela colisão inicial, o incêndio foi uma questão complexa relacionada ao impacto do meu carro com ele. Tem uma pólice de seguro grande. Minha advogada, que minha irmã me ajudou a encontrar, é muito boa. Ela é especializada em casos de lesões catastróficas. Ela tem reunido todas as informações, prontuários médicos, boletins de ocorrência e depoimentos de especialistas. Ela mencionou que devido à gravidade dos meus ferimentos, a desfiguração permanente, a perda da capacidade de ganho, minha mão esquerda e visão foram afetadas, e a pura negligência do motorista bêbado, qualquer acordo ou sentença provavelmente seria substancial. Ela também mencionou que a empresa de transporte talvez queira fazer um acordo para evitar um julgamento demorado e publicidade negativa, dadas as circunstâncias do incêndio. Este aspecto legal é algo que Mark também mencionou em sua carta, muito brevemente. Ele perguntou se eu tinha pensado em um advogado e disse que esperava que eu conseguisse algo decente porque eles precisariam. Aquela frase em particular me revirou o estômago e senti como se ele já estivesse pensando no dinheiro. Comecei o processo de separar minhas finanças das dele o máximo possível. Minha irmã está me ajudando a abrir novas contas bancárias e minha advogada me aconselhou sobre como lidar com bens conjuntos, como a casa. Ainda temos uma hipoteca sobre ela. Mark ainda está morando lá. Não tenho desejo de voltar para aquela casa, não agora, talvez nunca. A reabilitação é difícil, mas estou fazendo pequenos progressos. Alguns dias são melhores que outros. Estou tentando me concentrar na minha recuperação e não deixar as ações de Mark me consumirem. Mas é difícil quando ele ou sua família continuam tentando se reinserir na minha vida dessas maneiras manipuladoras. Não falei com ele diretamente desde aquele dia no hospital e não pretendo. Obrigada novamente pelo apoio. Ajudou-me a sentir mais forte em minha decisão. Atualização 2. Olá a todos. Já faz um tempo desde minha última atualização. Tanta coisa aconteceu e honestamente, alguns dias estou exausta demais para sequer pensar em escrever tudo, mas queria manter atualizados aqueles de vocês que se interessaram, e seus conselhos anteriores foram inestimáveis. Minha recuperação física continua. Recebi alta da clínica de reabilitação interna há cerca de 6 semanas e agora estou morando em um pequeno apartamento que minha irmã me ajudou a encontrar. É acessível e perto do meu centro de terapia ambulatorial. As terapias ainda são exaustivas, física, ocupacional e psicológica. Passei por mais uma cirurgia reconstrutiva na minha mão, e há muitas outras planejadas para o meu rosto e braço nos próximos 2 anos. As cicatrizes são proeminentes e a desfiguração é, como o médico disse, permanente. Estou aprendendo a viver com esta nova versão de mim mesma. Alguns dias são incrivelmente difíceis, tarefas simples ainda são um desafio, e o reflexo no espelho ainda pode ser um choque. Agora, o principal motivo pelo qual estou escrevendo esta atualização, a indenização em Mark. Há cerca de um mês, minha advogada me informou que as seguradoras da empresa de transporte haviam proposto um acordo. Após alguma negociação, chegamos a um entendimento e o valor da indenização é de 3 milhões de dólares. Após a dedução dos honorários advocatícios e despesas médicas já incorridas, restará uma soma muito substancial para meus cuidados futuros, perda de renda, e dor e sofrimento. A notícia foi avassaladora, não é ganhar na loteria. É uma compensação por uma lesão que alterou minha vida, causada pela imprudência de outra pessoa. Significa que não terei que me preocupar com contas médicas e poderei pagar os melhores cuidados contínuos e cirurgias reconstrutivas possíveis. Isso me dá uma sensação de segurança em uma nova vida, de outra forma, muito insegura. O acordo foi finalizado e se tornou oficial há cerca de 2 semanas.
Minha advogada me aconselhou a manter sigilo pelo maior tempo possível, mas notícias assim, especialmente em comunidades menores ou através de círculos jurídicos, às vezes podem vazar. Eu não tinha contado a Mark, obviamente, não tivemos nenhum contato direto. Minha advogada enviou uma carta formal a ele sobre o processo de divórcio pendente. Sim, pediu o divórcio e a divisão dos bens conjugais, principalmente a casa. De repente, cerca de uma semana após a finalização do acordo, o comportamento de Mark mudou drasticamente. Ele começou a me ligar várias vezes ao dia e eu não atendia. Ele deixava mensagens de voz e o tom era completamente diferente de suas comunicações anteriores. Não era mais sobre o sofrimento dele ou como eu estava sendo injusta. Agora era tudo preocupação e afeto. Querida, estou tão preocupado com você. Sinto terrivelmente sua falta. Precisamos conversar. Cometi um erro terrível. Então ele começou a enviar mensagens de texto sobre como ele foi um tolo, como estava assustado e confuso após o acidente, como não quis dizer o que disse. Ele disse que me amava, que sempre amou. Disse que percebeu que não poderia viver sem mim. Ele mencionou ter visto um artigo sobre a empresa de transporte fechando um grande acordo. Ele não disse explicitamente que sabia que era o meu, mas a implicação era clara, e que ele estava tão feliz que eu seria cuidada. Quando não respondi às ligações ou mensagens, ele apareceu no meu apartamento. Não sei como ele descobriu meu endereço e suspeito que a mãe dele conseguiu som sacando de alguém ou ele mesmo investigou. Minha irmã estava comigo quando ele chegou. Ele interfonou e quando não atendi, começou a esmurrar a porta, gritando meu nome, dizendo que só queria conversar, pedir desculpas. Minha irmã chamou a polícia e eles vieram e o escoltaram para fora da propriedade, advertindo-o contra assédio. Aparentemente ele estava muito emocionado e disse à polícia que estava apenas tentando ver sua esposa doente. A família dele também intensificou seus esforços. A mãe dele ligou para minha irmã chorando, dizendo: Mark é um homem mudado, está de coração partido e se arrepende profundamente de suas ações. Ela implorou a minha irmã para me convencer a dar a ele outra chance. Ela até mencionou como era maravilhoso eu ter recebido a indenização, porque agora Mark não precisaria se preocupar tanto em me sustentar enquanto eu me recuperava, e eles poderiam reconstruir suas vidas juntos. A audácia é espantosa. Não falei uma única palavra com ele e minha determinação está mais forte do que nunca. Sua súbita e milagrosa mudança de opinião, perfeitamente sincronizada com a notícia da minha indenização, me diz tudo o que preciso saber. Não é sobre mim, meu bem-estar ou arrependimento por sua crueldade, é sobre o dinheiro. Ele me chamou de inacreditavelmente feia e me abandonou quando eu estava no meu ponto mais baixo e vulnerável. Ele não demonstrou remorso, nenhuma preocupação, apenas autopiedade e irritação, até sentir o cheiro do dinheiro. O divórcio está prosseguindo e minha advogada está ciente do comportamento recente dele. Ela está garantindo que meus interesses sejam protegidos no processo de divórcio e na divisão de bens. É nojento e desolador vê-lo se comportar dessa maneira. Isso confirma que o homem com quem me casei ou nunca existiu de verdade ou morreu no dia em que olhou para o meu rosto queimado e sentiu nojo em vez de compaixão. Não tenho certeza do que ele tentará em seguida, mas estou preparada. Minha irmã e minha advogada são meus escudos. Estou focando na minha cura, em construir uma nova vida para mim, uma vida que definitivamente não inclui. É simplesmente repugnante perceber que o desejo repentino dele de me ter de volta parece ter uma etiqueta de preço de 3 milhões de dólares anexada. Atualização 3, sou eu de novo. 2 meses se passaram desde minha última atualização e as coisas com Mark, infelizmente, escalaram. As tentativas dele de voltar para minha vida, ou mais precisamente, para o dinheiro da minha indenização, tornaram-se mais desesperadas e francamente, mais desequilibradas. Depois que ele foi escoltado do meu apartamento pela polícia, ele parou de aparecer fisicamente por um tempo. Acho que o aviso da polícia o assustou temporariamente. No entanto, as ligações e mensagens de texto continuaram, se é que alguma coisa, tornaram-se mais frequentes. Ele deixava longas mensagens de voz chorosas, professando seu amor eterno, seu profundo remorso, como não conseguia dormir ou comer por causa da culpa. Ele relembrava memórias antigas, tentando me fazer lembrar dos bons momentos. Era um bombardeio constante. Mudei meu número de telefone, o que trouxe um pouco de paz, mas ele então recorreu a outros métodos. Ele começou a me enviar e-mails. Meu antigo endereço de e-mail, que raramente verifico agora, foi subitamente inundado e os e-mails eram semelhantes às mensagens de voz, pedidos de perdão, declarações de amor e referências sutis, e às vezes nem tanto, ao nosso futuro e como poderíamos usar o dinheiro da indenização para obter o melhor tratamento para mim e recomeçar. Ele até enviou links de casas em bairros que ele sabia que eu gostava antigamente, falando sobre comprarmos uma nova casa juntos. A mãe dele tem sido implacável. Ela liga para minha irmã quase diariamente e às vezes está chorando e implorando. Outras vezes está com raiva e acusatória, dizendo que sou cruel e vingativa, que estou destruindo o filho dela. Ela teve até a audácia de dizer à minha irmã que eu devia uma chance a Mark por causa dos votos de casamento e que o dinheiro da indenização era propriedade conjugal e ele merecia uma parte por seu sofrimento emocional. Minha advogada já esclareceu a situação legal da indenização, especialmente por ser por danos pessoais pós-separação. O abandono dele foi claro, mas a mãe dele parece acreditar no que quer acreditar. O incidente mais perturbador aconteceu há cerca de 3 semanas.
Mark, de alguma forma, descobriu onde eu faço minha fisioterapia ambulatorial e ele me esperou no estacionamento. Quando saí, apoiando-me na bengala e me sentindo exausta após uma sessão difícil, ele se aproximou de mim. Ele parecia desalinhado, como se não estivesse dormindo, e imediatamente começou a implorar, dizendo que só queria conversar, olhar nos meus olhos e dizer o quanto sentia muito. Ele tentou pegar meu braço e eu recuei e me afastei. Disse a ele, com a voz um pouco trêmula, mas firme para me deixar em paz, que eu não tinha nada a dizer a ele e que ele estava me assediando. Ele começou a ficar agitado, sua voz aumentando, e disse que eu estava sendo fria e sem coração, que me amava. Ele realmente se ajoelhou no estacionamento, implorando para que eu o aceitasse de volta. Foi uma cena. Felizmente, um dos terapeutas viu o que estava acontecendo da janela e saiu com um segurança. Eles fizeram Mark ir embora e garantiram que eu chegasse ao carro da minha irmã em segurança. Após esse incidente, minha advogada enviou a ele uma notificação extrajudicial formal, advertindo-o de que qualquer contato futuro ou tentativa de aproximação resultaria em um pedido de medida protetiva. Isso parece ter contido suas abordagens diretas por enquanto, mas sinto como se estivesse constantemente olhando por cima do ombro. O divórcio está progredindo lentamente, principalmente devido à falta de cooperação dele em relação à divisão de bens, especificamente a casa. Ele está contestando coisas, tentando prolongar o processo. Minha advogada diz que é uma tática comum quando uma das partes está amargurada ou tentando exercer controle. Em meio a tudo isso, estou tentando focar na minha recuperação. As cirurgias reconstrutivas estão sendo planejadas e comecei a ver um terapeuta especializado em traumas, que está me ajudando a processar o acidente, a desfiguração e a traição de Mark. É um longo caminho. As ações dele são uma fonte constante de estresse e raiva, uma distração da cura que tão desesperadamente preciso fazer. Ele não está demonstrando remorso por me machucar, está demonstrando desespero porque percebe que jogou fora um futuro confortável quando me descartou. O homem não está arrependido. Ele está arrependido por ter sido pego sendo uma pessoa terrível e agora estar perdendo dinheiro. Estou documentando tudo, cada ligação, cada e-mail, cada incidente. Minha irmã tem sido uma santa, atendendo às ligações da mãe dele e geralmente sendo meu escudo protetor. Não sei o que faria sem ela. Só quero ele fora da minha vida permanentemente, e o fato de ele estar lutando tanto agora, depois de ter sido tão rápido em me descartar quando eu estava destruída e não tinha nada, é a evidência mais clara de seu verdadeiro caráter. Ele não me quer, ele quer o que eu tenho. Atualização 4. Olá novamente a todos. Passaram-se longos 6 meses desde minha última atualização, e suponho que esta provavelmente será minha última sobre este capítulo específico da minha vida. A situação com Mark chegou a uma conclusão bastante definitiva, embora totalmente desagradável. A notificação extrajudicial da minha advogada deteve as abordagens físicas diretas de Mark por um tempo, mas sua campanha indireta de assédio continuou. Ele usou terceiros e enviou presentes para o meu apartamento, os quais prontamente devolvi ou doei, e continuou com suas lamentações nas redes sociais. A mãe dele também manteve sua campanha de ligações para minha irmã, alternando entre súplicas chorosas e acusações amargas. Foi exaustivo para todos os envolvidos. O processo de divórcio se arrastava principalmente porque Mark estava sendo obstrutivo. Ele contestou a avaliação da casa conjugal, discutiu sobre cada peça de mobília e tentou reivindicar uma parte da minha indenização, citando seu investimento emocional em nosso casamento e o trauma que ele também sofreu. Minha advogada foi brilhante, derrubando suas alegações ridículas uma por uma, mas tudo levou tempo e aumentou meu estresse. Há cerca de 3 meses, as coisas tomaram um rumo mais sombrio. Mark, no que só posso descrever como um completo colapso de discernimento, tentou usar o sistema legal para me forçar. Ele entrou com um pedido de pensão alimentícia para ex-cônjuge, alegando que não conseguia trabalhar devido à devastação emocional causada por nossa separação e minha recusa em reconciliar. Ele também alegou que minhas lesões e a indenização subsequente haviam criado um desequilíbrio drástico em nossas situações financeiras e que ele tinha direito a apoio para manter o estilo de vida ao qual se acostumara durante nosso casamento. Isso se somou às suas exigências por uma parcela maior do patrimônio da casa. Seu pedido foi, para dizer o mínimo, ridicularizado e rejeitado pelo tribunal. O juiz não se impressionou com suas alegações, especialmente quando apresentada a linha do tempo de seu abandono, suas palavras cruéis para mim no hospital e seu súbito interesse renovado coincidindo com minha indenização. As provas de seu assédio, incluindo o boletim de ocorrência de quando ele apareceu no meu apartamento e o incidente no meu centro de terapia, também foram apresentadas. O juiz indeferiu liminarmente seu pedido de pensão alimentícia e o repreendeu por desperdiçar o tempo do tribunal. Essa humilhação pública pareceu ser um ponto de virada para Mark, mas não de uma forma positiva. Ele se tornou mais errático. Ele começou a deixar mensagens de voz raivosas, às vezes incoerentes, no telefone da minha irmã, já que eu o havia bloqueado em todos os lugares. Ele me acusou de arruinar a vida dele, de virar todos contra ele. Não havia mais profissões de amor ou remorso, era tudo raiva e culpa. O confronto final aconteceu há cerca de 1 mês. O divórcio estava chegando aos estágios finais e tínhamos uma data no tribunal agendada para finalizar a divisão de bens, o que provavelmente não iria a favor dele, dado seu comportamento e a clara natureza dos fundos da minha indenização como compensação por danos pessoais, além do fato do abandono ter ocorrido. No dia anterior à data do tribunal, ele apareceu no meu prédio novamente.
Desta vez, ele não interfonou nem bateu. Esperou no saguão, e quando o outro morador abriu a porta principal, ele entrou sorrateiramente e foi direto para a porta do meu apartamento, batendo nela com força. Eu estava sozinha e meu coração estava disparado. Liguei imediatamente para a polícia e para minha advogada. Ele gritava através da porta, não súplicas desta vez, mas exigências. Gritou que eu lhe devia, que eu era egoísta e cruel, que eu tinha tirado tudo dele. Começou a chutar a porta. Fiquei apavorada, mas a polícia chegou em minutos e tiveram que contê-lo fisicamente. Ele gritava obscenidades, me xingava, incluindo seu favorito, feia, e dizia que eu me arrependeria disso. Ele foi preso por assédio, violando o espírito da notificação extrajudicial, embora nenhuma medida protetiva formal estivesse em vigor ainda. Suas ações estavam claramente escalando e causando perturbação. No dia seguinte, no tribunal, ele estava um caco. Seu advogado parecia envergonhado e o juiz, já familiarizado com suas palhaçadas anteriores, estava visivelmente descontente. A prisão da noite anterior foi mencionada. Mark tentou fazer uma declaração, mas apenas começou a divagar sobre como tudo era injusto, como eu havia enfeitiçado a todos. Ele não demonstrou absolutamente nenhum remorso, nenhuma compreensão da dor e do medo que me causará. O divórcio foi finalizado e o juiz me concedeu a totalidade da minha indenização, determinando-a como bem particular devido à natureza dos fundos, compensação por danos pessoais e ao momento em relação ao seu claro abandono. A casa conjugal foi ordenada a ser vendida com o patrimônio líquido a ser dividido de acordo com as regras padrão de bens conjugais, o que após a hipoteca e as taxas, não foi uma sorte grande para ele, especialmente com seus próprios honorários advocatícios. Mark enfrentou acusações pelo assédio e perturbação, recebeu uma multa, liberdade condicional e um curso de controle de raiva determinado pelo tribunal. Uma medida protetiva formal também foi concedida, impedindo de me contatar ou de se aproximar da minha residência ou dos lugares que frequento. A mãe dele ligou para minha irmã uma última vez, depois que tudo foi resolvido. Ela não chorou nem implorou, apenas disse, com uma voz fria, que eu havia destruído o filho dela e que esperava que eu estivesse feliz. Minha irmã disse a ela que Mark havia se destruído com suas próprias escolhas e desligou. Não tivemos mais notícias deles desde então. Então, é assim que as coisas estão. Obrigada a todos por ouvirem e pelo apoio durante esta jornada incrivelmente difícil. Ajudou saber que eu não estava sozinha em ver o comportamento dele pelo que realmente era. Estou encerrando este capítulo agora e olhando para um futuro onde Mark não seja nada além de uma péssima lembrança.